Este podcast é um oferecimento do Supermercado Golfeto, 43-3272-1480, Jaguapitã, Paraná. Terça-feira, 23 de novembro de 2021. A cor litúrgica de hoje é o verde e o pensamento é de Santa Teresa dos Andes. Abre aspas. Quando se ama, tudo é alegria. A cruz não pesa, o martírio não se sente. Vive-se mais do céu do que da terra. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O templo em Jerusalém foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, mas o templo foi destruído. Deus não dá atenção à beleza dos mármores e à preciosidade dos dons, mas quer um povo de cuja vida demonstra que Deus vive no meio deles. O profeta Miqueias havia predito: Ouvi então, ó príncipes da casa de Jacó, ó juízes da casa de Israel, que tendes justiça no horror e perverter todos os direitos, que edificais Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Por sua culpa, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de ruínas, e o monte do templo uma colina arborizada. Miqueias capítulo 3. Jesus é questionado aqui apenas sobre o fim do templo. A destruição de Jerusalém não faz parte dos eventos do fim do mundo. Já aconteceu quando Lucas escreveu o seu evangelho. A primeira intenção do evangelista é mostrar que não estamos caminhando para o fim, mas para a finalidade. A dissolução do velho mundo é ao mesmo tempo o nascimento do novo mundo. Jesus não responde à nossa curiosidade pelo futuro, mas quer tirar de nós as ansiedades e alarmismos sobre o fim do mundo, que são inúteis e só causam danos. Ao medo do fim do mundo e da morte, Jesus oferece a alternativa de uma vida que se deixa guiar pela confiança no Pai, uma atitude de amor que já venceu a morte. O Filho de Deus que se fez homem já nos revelou o destino do homem e do mundo também. O seu mistério de morte e ressurreição é a verdade do presente e do futuro. Para os ouvintes de Jesus, a destruição do templo significava o fim do mundo e a volta do Filho do Homem, Mateus 24. Na verdade, significa o fim de um mundo antigo e o início de um mundo novo. O fiel em Jesus não deve dar ouvidos a rumores falsos, enganosos. O próprio São Paulo teve de alertar os cristãos de Tessalônica, escrevendo-lhes assim: Pedimo-vos, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, que não se deixem confundir e perturbar tão facilmente, tampouco por inspirações fingidas
ou por palavras, nem de alguma carta passada como nossa, como se o dia do Senhor fosse iminente. Que ninguém vos engane de forma alguma. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Muitos virão e usurparão o próprio nome de Cristo e a predição de sua manifestação ao mundo, dizendo: sou eu. Com essas palavras, que são a tradução do nome de Deus, cada um deles se apresentará como o Salvador enviado definitivamente por Deus para completar a história do mundo. Jesus desmascara esses salvadores, chamando-os de sedutores. São Paulo apresenta o sedutor assim: virá a apostasia e se revelará o homem da iniquidade, o adversário, aquele que se eleva acima de todo ser chamado e adorado como Deus, a ponto de se instalar no templo de Deus, fingindo ser Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. São Clemente I. Ele foi o quarto Papa da Igreja de Roma, ainda no primeiro século. Vivia em Roma e foi contemporâneo de São João Evangelista, São Filipe e São Paulo. A antiga tradição cristã o apresenta como filho do senador Faustino, da família Flávia, parente do imperador Domiciano. Governou a Igreja por longo período, do ano 88 ao 97, no qual levou adiante a evangelização, firmemente centrada nos princípios da doutrina. Foi considerado o autor da célebre Carta aos Coríntios. Através da carta, Clemente I os animou a perseverarem na fé, na caridade ensinada por Cristo e participarem da união com a Igreja. Restabeleceu o uso da crisma, seguindo a tradição de São Pedro, e instituiu o uso da expressão Amém nos ritos religiosos. Com sua atuação séria e exemplar, converteu até Domitila, irmã do imperador Domiciano, fato que ajudou muito para amenizar a sangrenta perseguição aos cristãos. Por causa de suas ações, o Papa Clemente I acabou exilado na Crimeia, onde encontrou milhares de cristãos abandonados. Passou a encorajá-los a perseverarem na fé e converteu muitos outros pagãos. Novamente, suas atitudes desagradaram as lideranças pagãs. O imperador mandou jogá-lo no Mar Negro com uma âncora amarrada no pescoço. Tudo aconteceu no dia 23 de novembro do ano 101. Por intercessão de São Clemente I, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça, fique na paz.